Oi meninos e meninas, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para a gente fazer uma pequena retomada dos assuntos que a gente já conversou em aula, fazer uma pequena revisão e dar sequência aprofundando um pouquinho mais. Hoje, especificamente, nós vamos falar de pronomes e eu sei que vocês se lembram o que são pronomes, mas vou fazer uma pequena revisãozinha aqui. Pronome é uma classe de palavra em específico que, diferente das outras, ela não tem um significado. Ela assume o significado de acordo com uma outra expressão que ela esteja substituindo. Ou seja, eu preciso usar pronome sempre quando eu precisar substituir uma expressão. Sabe quando você vai escrever um texto e você repete muitas vezes a mesma palavra durante esse texto e aí alguém pode ter te sugerido, não fica repetindo essa expressão muitas vezes não, porque pode demonstrar um pouco de pobreza vocabular. Coloca uns pronomes no lugar que talvez te ajude. Beleza, parece simples à primeira vista, e na verdade até que é, mas é preciso um pouco de técnica. Já que o pronome não tem um significado propriamente seu, a esse pronome pode ser atribuído qualquer significado, depende da palavra que ele esteja substituindo. Então, por exemplo, se eu falo que a Maria estudou bastante no fim de semana, e eu quero falar que agora a Maria está cansada, eu não preciso falar a Maria. O que eu posso fazer? Posso colocar ela está cansada. Porque quando eu colocar a palavra ela, todo mundo vai saber que foi a Maria. Então, esse ela agora tem o significado de Maria. Mas ela, em outros contextos, pode ser qualquer coisa. Pode ser ela, a janela, ela, a porta, ela, a aula, ela, a faculdade. Depende de onde eu esteja usando isso. Que é diferente da expressão Maria, que sempre vai fazer referência a uma pessoa, um nome de pessoa. Ou diferente da expressão caneta, que sempre vai fazer referência a um material que você usa para escrever. Os pronomes, eles podem mudar de significado, porque eles assumem o significado de uma palavra que ele esteja substituindo. Então é simples, é só colocar esse pronome no lugar de uma palavra que eu já falei e eu não quero fazer referência explicitamente novamente a ela. O problema é quando eu tenho muitas palavras no meu texto e eu vou usar um pronome para fazer referência a uma delas. Porque, por exemplo, se eu falo assim, Maria e Joaquina são amigas, porém ela é falsa. Quando eu falo que ela é falsa, você está vendo que eu tenho ela, um pronome, no singular e no feminino, e eu tenho duas palavras no feminino e no singular dali para trás. Quando eu falo que Maria e Joaquina são amigas, porém ela é falsa, eu não consigo dizer quem é falsa. Porque ela pode ser a Maria, ela pode ser a Joaquina. Por que eu estou mostrando esse exemplo? Para ver que pronomes são legais de usar, no entanto eu preciso ter um pouco de cuidado na hora de colocar esses pronomes no texto para não fazer com que esse meu texto fique mais confuso do que se eu repetisse uma palavra. Para usar bem pronome, eu preciso saber dessa história de flexões. O que é uma flexão no feminino? O que é uma flexão no plural? Então eu sei que uma palavra está flexionada no plural quando ela indica mais de uma coisa. Então eles, terminado com S, obrigatoriamente vai fazer referência a muita coisa. Então eles podem ser os chaveiros, os sapatos, os computadores, os telefones, então sempre no plural. E no feminino é quando eu tenho uma indicação de gênero. Então ela não pode ser o sapato, porque sapato é um substantivo masculino, mas ela pode ser a porta. Então eu sei que eu vou usar ele para substituir uma palavra que tenha definição de gênero masculino e eu vou usar ela para uma palavra que tenha definição de gênero feminino. Eu vou usar eles para uma palavra que esteja no masculino e no plural. Eu vou usar elas para uma palavra que esteja no feminino e no plural. Simplesinho assim. Vamos ver como é que funciona isso no texto? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Um exemplo em que essa substituição não deu muito certo e depois como é que a gente pode fazer para arrumar isso. Então o primeiro exemplo é a frase aqui, seguinte. Diga à minha família que eu sempre os amei. Eu sei que, ok, dá para entender, você sabe que o moço sempre amou a família.
Só que quando eu falo diga a minha família que eu sempre os amei, esse os é um pronome no masculino e no plural. Então ele não pode fazer referência à minha família, porque minha família é uma expressão que está no feminino e no singular. Para que essa frase fique bem adequada ao padrão do português, o que eu preciso fazer? Dizer que diga à minha família que eu sempre a amei. E por que eu coloco a amei? Porque a é um pronome que está no feminino e no singular, portanto, todo mundo que ler o meu texto vai saber que ele faz referência a uma expressão que esteja no feminino e no singular. No caso dessa frase, a única expressão que está no feminino e no singular é a expressão minha família. Portanto, não dá para entender errado esse texto. Sabe que a gente às vezes fica meio chateado quando as pessoas entendem errado o que a gente diz ou que a gente não consegue se fazer entender em algumas situações? E normalmente a gente sempre coloca a culpa no interlocutor, dizendo que mas é porque fulano é burro, é porque fulano não entendeu o que eu quis dizer, precisa estudar mais. Então, às vezes, acontece de que as pessoas não entendem o que eu quero escrever porque eu não consegui organizar bem o meu texto. Vamos chamar um pouco essa responsabilidade pra gente. Então, nesse caso, se eu escrevo diga à minha família que eu sempre os amei, alguém pode me perguntar, tá, o que você amou? A família não é, porque família é feminino e singular. Você colocou os amei, o que você amou? Que está no masculino e no plural. Houve um ruído na informação, aí na nossa comunicação. Então eu preciso rever o jeito de organizar o meu texto para garantir que as pessoas vão entender exatamente o que eu quero que elas entendam. Um outro exemplo pode ser o seguinte: o governo deve ser responsável por resolver o problema, mas ultimamente temos visto que eles não têm cumprido a função. Esse é bem clássico. Todo mundo gosta de falar eles, mas sem saber eles exatamente quem são esses eles. Nesse texto não funciona usar eles porque eu estou falando do governo. E o governo é um substantivo que está no masculino e singular. Eles, não sei quem são eles. E eu não consigo identificar quem são eles porque não tem nenhuma palavra no masculino e no plural nesse período. O que eu preciso fazer então? Preciso pegar esse pronome e fazer a flexão para que ele faça referência à palavra certa. Se a palavra é governo, masculino e singular, eu preciso colocar um pronome no masculino e no singular também, que seria o pronome ele. Então minha frase vai ficar assim: o governo deve ser responsável por resolver o problema, mas ultimamente temos visto que ele não tem cumprido essa função. Ele quem? O governo. Simples demais escrever um textinho, né? Nossa senhora, muito fácil. Queria ensinar as coisas difíceis para vocês, mas não tem, só coisa fácil. Para encerrar essa parte de organização de uso dos pronomes, um outro exemplo. O grupo de alunos se reuniu durante o fim de semana todo para que pudessem estudar. Aí o pronome está implícito e eu fico sabendo pela flexão do verbo pudessem. O que você fez ali quando você escreveu desse jeito? Você colocou pudessem estudar porque você concordou eles pudessem com alunos. Mas não são todos os alunos que foram estudar no fim de semana, apenas aqueles que estavam no grupo. Então é o grupo de alunos que se reuniu. Tanto é que o reuniu, que é o primeiro verbo, está no singular. Então como é que eu tenho que arrumar, como é que eu faço para organizar esse trechinho e deixar ele no esquema? Eu coloco: o grupo de alunos se reuniu durante o fim de semana para que pudesse estudar. E por que é pudesse e não pudessem? Porque é um grupo só de alunos. Tá vendo que é simples? Quando eu vou fazer esse tipo de utilização, para não precisar ficar repetindo a mesma palavra toda hora, eu tenho que ter cuidado de saber qual é a palavra que está sendo repetida e que eu vou colocar um pronome no lugar e qual é a flexão dessa palavra. Ela está no singular, ela está no plural, ela está no feminino, ela está no masculino, porque o pronome precisa acompanhar essa flexão. É como se, por exemplo, o professor de matemática faltasse e me mandassem para dar aula no lugar dele. Não ia virar muita coisa, porque eu sou professor de português e não domino muito de matemática. Para ficar bem legal, quando o professor de matemática falta, eu preciso mandar um professor de matemática. Vai ser outro professor, mas a função vai ser a mesma. A mesma coisa acontece com o pronome. Não adianta eu colocar um outro pronome que não exerça a mesma função da palavra que eu vou substituir. Eu preciso colocar um pronome que acompanhe a flexão da palavra. Aí o meu texto fica legal e as pessoas entendem o que eu quero que elas entendam.
sem risco de acontecer um ruído na comunicação. Meu Deus, que coisa fácil. Na verdade é bem fácil mesmo. Se você ainda não entendeu, assiste esse vídeo de novo, porque certeza que você vai escrever textos muito melhores da agora para frente. Até mais, pessoal!